Você sabe quando duas frações são equivalentes? Se não, chega mais. Fala, meu estudante. Professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Passo a Passo da Física. Dessa vez para estudarmos um tipo de fração extremamente importante, né? Que são frações equivalentes. O conteúdo de fração é um conteúdo relevante porque ele está praticamente presente não só na matemática, na física, na química, né? Como também no nosso dia a dia. Muito comum nós darmos de cara com frações, quando formos fazer compra, fazer bolo, fazer uma receita, enfim, frações estão presentes sim no nosso dia a dia e faz parte desse contexto, né? Já com relação à própria matemática, você encontra frações, né, em expressões numéricas, expressões algébricas, equações do primeiro, segundo grau, funções, enfim, está presente constantemente aí e você tem que ter, sim, um domínio e um entendimento delas para que você tenha uma boa aprendizagem, tá bom? Então, falando nisso, né, então, sem perder tempo, vamos, então, aprender, então, o que são frações equivalentes. Bem, pessoal, a gente diz que duas ou mais frações, elas são equivalentes quando elas expressam a mesma quantidade. Para que nós possamos entender isso, observe só isto, né? Observe este exemplo aqui. Bem, nós temos aqui três retângulos, certo? Esses três retângulos eles são iguais, certo? Tem a mesma área, né? Mesmo comprimento, mesma largura, e foi dividido ao meio. Então, nota que a parte destacada aqui é a parte azul. E se você observar essa parte azul, ela é igual nos três retângulos, ou seja, elas expressam a mesma quantidade, certinho? Ok, então agora é o seguinte, como que nós expressamos essa parte azul na forma de uma fração, certo? Primeiramente, vamos só refrescar aqui o conceito de fração. O que seria uma fração, certo? Uma fração, pessoal, dizendo de maneira bem prática, é uma divisão entre dois números, onde o número que fica em cima ele é chamado de numerador e o que fica embaixo é chamado de denominador, certo? O que expressa cada um deles? O denominador, para que nós possamos entender, imagine o seguinte, imagine que você tem uma barra de chocolate, você divide essa barra de chocolate em 8 pedaços, para distribuir com seus amigos ou para você comer, certo? Aqui embaixo você vai representar o total de pedaços que você dividiu essa barra de chocolate, no caso, 8 pedaços. E na parte de cima, por exemplo, você vai expressar a quantidade de barras que você comeu. Por exemplo, digamos que você comeu 3 pedaços. Portanto, essa fração será o quê? 3 oitavos, ou seja, representa 3 partes de um total de 8, beleza? Então, isso, de uma forma bem simples, é o que se entende sobre fração, certo? Então, quando nós olhamos então para o nosso primeiro retângulo aqui, então nós notamos que ele foi dividido em duas partes, certo? Então, embaixo vamos colocar o quê? O total de parte. Então, foram quantas partes? Duas partes. Pronto, 2. E na parte de cima, a parte considerada. Então, a parte azul, que é o quê? Uma parte de duas. Portanto, nós temos a seguinte fração. Essa fração é meio, ou a metade do nosso retângulo. Beleza? Agora vamos olhar aqui embaixo. Você olha para esse próximo retângulo e eu pergunto a você. A área de cima, aliás, essa parte de cima, ela é igual à parte de baixo? Sim, é igual à parte de baixo, certo? Então, nota o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar esse segundo retângulo e vou dividir essas duas partes ao meio. Pronto. Então, aqui, na verdade, aqui a ideia é que elas sejam todas iguais, tá bom? Não sei se vai ficar exatamente igual, mas considere que serão iguais, tá bom? Você quer afastar um pouquinho mais para cá, não é isso? Pronto, beleza. Então, agora eu dividi o nosso retângulo em 4 partes. Então, aqui embaixo, vou representar quantos pedaços? 4 pedaços. Lembre-se que é o total. Então, lembre-se que o denominador ele representa o total de partes. Então, nós temos o quê? 4 partes aqui embaixo. Beleza? E quantas partes nós destacamos dessas 4? 2 partes. Pronto. Então, nós temos o quê? Nós temos 2 quartos. Agora eu pergunto a vocês, nós temos duas frações diferentes aqui? Temos. Aqui em cima nós temos 1/2 e aqui embaixo nós temos 2 quartos. Mas nota que elas representam a mesma quantidade. Portanto, elas são o quê? Frações equivalentes. Antes de nós irmos
né, para o terceiro retângulo, observe o seguinte, ó. Nota que essa segunda fração, certo? Ela pode ser, o numerador e o denominador, eles podem ser simplificados. Como assim? Você simplifica quando você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, obtendo uma nova fração. Olha só. Então, nota que eu posso dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. Quando eu faço isso, eu obtenho o quê? 2 para 2 dá 1. 4 para 2 dá 2. Então, nota que quando eu simplifico a segunda fração, ela fica igual à outra fração, o que mostra de fato que elas duas são iguais, tá bom? Agora, retornando aqui, vamos ver agora o nosso terceiro retângulo aqui, certo? Eu vou dividi-lo, mais uma vez, certo? As outras partes aqui ao meio, olha só. Quando eu faço isso, nós notamos claramente que essas duas frações são iguais, certo? E como a segunda é igual à primeira, então logo a primeira também é igual à segunda, à terceira, certo? Mas nota o que eu vou fazer agora. Agora eu vou pegar mais uma vez e dividir cada parte obtida ao meio. Posso ser que não fique exatamente igual, mas essa é a ideia, tá bom? Dividir agora aqui a segunda parte também ao meio, beleza? As outras duas partes que nós necessariamente não destacamos. E essa aqui, pronto. Beleza, tranquilo. Agora observa, nós obtivemos aqui, então, uma nova fração, qual é o total de pedaços que nós dividimos, de partes? 8 partes, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dentro do nosso denominador, que representa o total, é 8. E a parte azul destacada? 1, 2, 3, 4. Então, nota que nós temos 4 partes, certo? Portanto, mais uma vez, essa fração obtida, 8 quartos, ela é equivalente, certo, às outras duas. Por quê? Porque representa a mesma quantidade. Agora, nota mais uma vez o que vai acontecer quando eu simplifico essa fração. Eu posso simplificá-la por 2, né, porque tanto 4 como 8 são divisíveis por 2, mas eu vou dividir logo por 4. Olha só, vou dividir o numerador e o denominador por 4 e vou obter o quê? Olha só, 4 para 4 dá 1, 8 para 4 dá 2. Então, nota mais uma vez que essas frações, elas são o quê? Elas são iguais, o que mostra, de fato, que elas são o quê? Equivalentes, certo? Mas nota que todas elas eu simplifiquei a mesma fração. 1 sobre 2, 1 sobre 2, e a primeira fração ela já é por si só 1 sobre 2, certo? Essas frações aqui, pessoal, elas são chamadas de frações irredutíveis. Então, frações são frações irredutíveis. Irredutíveis. Ou irredutível, né? Irredutível. Ok? Então, essa fração aqui, ó, que é igual às outras aqui que nós obtivemos, elas são chamadas de frações irredutíveis. Por quê? Porque não dá para você simplificar além disso. Ou seja, a forma mais simplificada de uma fração é chamada de fração irredutível. Então, como a fração irredutível dessas três frações são iguais, é isso que nos garante que elas são o quê? Que elas são equivalentes. Beleza? Portanto, é isso, pessoal. Nós dizemos, então, que duas ou mais frações, elas são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido. E é isso aí, então, né? Vamos falar sobre mais conteúdo sobre frações aqui. Na verdade, vamos fazer uma série sobre frações. E essa aqui é uma delas. Beleza? Então, se você gostou, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Dê um like se você gostou. Comente aí o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, de estudar aqui no nosso canal. Tá bom? E compartilhe aí com seus amigos, né? Se você é professor, com seus alunos, se você é aluno, com seus colegas, e se você é pai, compartilhe com seus filhos, tá bom? É isso aí, então. Falou, valeu? Fui!